Não respirem perto da câmera, por favor, que ela está desconectando. Vamos começar. Pessoal, eu deveria, seguindo a ordem, agora falar do teorema do divergente. Explicar para vocês como calculo o divergente. O cálculo divergente, porém, vai envolver cálculo de derivadas parciais. Então, antes de eu falar de como calculo o divergente, vamos fazer uma revisão e uma reinterpretação do que é a derivada. Derivada mesmo. Derivada aquela que você aprende lá no cálculo 1. Alguém tem um palpite para mim? O que vocês entendem por derivada? Ninguém? Opa, o quê? Perfeito. A derivada de uma função. E aí a gente tem que começar a falar os termos completos, Leonardo. A derivada de uma função de uma variável, certo? Lembra, campo vetorial, eu vou tentar sempre estar casando. O campo vetorial é uma função que no domínio tem quantas variáveis? 3. E na imagem tem 3. As funções que vocês aprendem no cálculo 1, eu também posso falar que ela é um campo vetorial. Só que o domínio dela tem uma variável e o contradomínio, uma variável. Certo? Então, a derivada de uma função real de uma variável, que é o que vocês estão acostumados, o que ela é? Você pode interpretá-la como isso que o Leonardo falou. Tá? Vamos fazer o seguinte, vamos começar aqui, ó. E aí eu vou fazer um outro compromisso com vocês. 2 quinta-feiras seguidas, que aí na aula de sexta eu vou tocar a aula normal, com conteúdo. Aquilo que a gente tinha combinado, fica fora, tá? Mas quinta-feira que vem, à noite, ou qualquer horário, se vocês marcarem, vocês combinem entre vocês e marquem comigo. Eu venho aqui só para resolver exercícios que vocês tenham dúvida. 2 quintas seguidas, tá certo? Você pode me procurar a qualquer horário. O que eu estou falando das quintas é que você marcou, vem todo mundo, ou seja, assim, ó, vamos todo mundo estudar junto, eu fico na sala auxiliando vocês. Vocês vão estar com a prova na mão. E aí eu fico na sala auxiliando vocês, seja com a prova, seja para fazer algum outro exercício. Ok? Obviamente eu não vou resolver os exercícios da prova, mas eu vou dar auxílio. Estou falando a quinta, que é a quinta que eu tenho qualquer horário livre. Mas qualquer horário que vocês me procurarem por aqui também, mandou mensagem, eu atendo. Tá certo? Aí vê com vocês vê entre vocês o melhor horário. Na quinta, se vocês quiserem vir, eu reservo uma sala. Vocês ficam estudando junto aí. Quinta ou sexta também. Ok? Então vamos lá. Vocês vão ver que eu sou muito rigoroso no trato matemático. Então eu vou dizer, para eu falar de derivada, eu tenho que falar primeiro de função. Só para dar um sustinho em vocês, você sabe que em álgebra linear, sabe o que é uma derivada? É uma matriz. A derivada realmente é uma matriz. É que como você trabalha com função real de uma variável, é uma matriz 1 por 1. E uma matriz 1 por 1, você esquece que é matriz e trata como número. Tá? Então, são algumas interpretações para derivada. Então, olha só. Então, eu estou falando da existência de f, uma função. Agora eu vou colocar uma palavra aqui, diferenciável. Então, estou exigindo que f seja diferenciável. E estou exigindo que alguém faça uma pergunta. Se ninguém fizer a pergunta, eu vou fazer para alguém. Se alguém errar, eu vou tirar ponto na prova. Ah, gostei dessa pergunta. Vocês não perguntaram porque em algum momento o que vocês imaginaram que seja uma função diferenciável? Que tem derivada. Mas não é. Em uma variável, ser diferenciável e ser derivável é a mesma coisa. Sabe o que é uma função diferenciável? É uma função assim, ó. Uma função ela tem domínio e tem imagem. De acordo? Para cada valor do domínio, para cada x que eu pego no domínio, eu associo uma imagem. E se eu pegar, eu peguei um x aqui no domínio. Aí veio essa imagem.
Se eu pegar um x bem pertinho desse primeiro, o que acontece com a imagem? O que você acha que acontece com a imagem? Isso só vai acontecer se a função for diferenciável. Tá? Porque existem funções que você tem um ponto. Se variou um pouquinho, a imagem varia bastante. Vou fazer um desenho aqui de um gráfico, mais ou menos. Ó, aqui está o x. Se eu variar um pouquinho para cá, olha o tanto que é a variação da imagem. Tem a ver com continuidade. Exatamente. A diferenciabilidade tem a ver com continuidade. Por isso que vocês viam lá em cálculo. Você só consegue derivar funções que são contínuas. Mas existem funções contínuas que não são diferenciáveis. Tá? Se você pegar aqui, por exemplo, quando ela apresenta bicos, pequenas variações no domínio, não vão dar pequenas variações na imagem. Porque, você varia um pouquinho para cá, ela desce pouco. Só que se você variar o mesmo tanto para o outro lado, o pouco que ela desce é diferente. Certo? Então, funções diferenciáveis é o seguinte. Pequenas variações no domínio produzem pequenas variações na imagem. Certo? É diferenciável. Pequenas, aí existe um problema. O que é uma pequena variação? É que o Gabriel já está imaginando. A exponencial cresce muito rápido, só que ela é diferenciável. É que eu não vou falar aqui a definição... Bom, posso até falar, porque senão quando eu comento que eu não vou falar, parece que eu estou tentando enganar vocês. Mas a definição matemática de diferenciável é o seguinte, qualquer epsilon maior que zero, existe um delta também maior que zero, tal que módulo de x menos x0 menor que delta acarreta que o módulo de f de x menos f de x0 menor que epsilon. Na verdade, aquilo ali é a definição de ser contínua. Para ser diferenciável, precisa ser contínua. Você não percebe o que eu estou falando ali, mas qual que é a minha fala? Pequenas variações no domínio produzem pequenas variações na imagem. Quando eu falo qualquer epsilon maior que zero, o epsilon eu estou colocando como pequena variação na imagem. Certo? Então está dizendo o seguinte, você escolhe um número. Escolhe um número bem pequeno. Não, 3 é grande pra caramba. Muito grande ainda. Grande ainda. Meu Deus do céu, você não sabe escolher número pequeno? 1 vezes 10 a menos 19. Ótimo. Então está querendo dizer o seguinte, olha, eu escolhi o 1 vezes 10 a menos 19. E tem o x0 que é fixo. Eu consigo achar algum x, tal que a f de x menos a f de x0 seja menor que 1 vezes 10 a menos 19? Se a função for contínua, sim. Eu consigo achar. Aí eu tenho que procurar qual que é o delta, qual que é a distância do x e do x0 que permite eu fazer isso. Isso é a definição matemática. Não. Não, isso aí você só vai ver se você fizer a faculdade de matemática num curso de análise. Não. Algum professor de cálculo 1 pode ter colocado, que tem nos livros de cálculo. Nos livros de cálculo tem. Mas para estudar isso aqui aprofundadamente mesmo, só nos livros de análise. Tá bom? Mas aquilo ali ainda não é a definição de diferenciabilidade. Aquilo ali é a definição de continuidade. Tá? Não pode assumir dois valores iguais. Não. Para o mesmo valor de domínio não pode, senão não é função. Tá bom? Então, diferenciável é isso. Então, o que acontece? Eu vou fazer o seguinte, eu tenho a função f, eu vou colocar que ela está definida no intervalo AB e contradomínio real. Hoje eu vou ensinar vocês a nova forma de calcular a derivada, tá? Vou ensinar vocês vão ver que legal. Tudo isso só para eu explicar como que vocês calculam divergente, né? E depois rotacional. Essa função
Para cada x no domínio, ela acha um f de x no contradomínio. Aí é o seguinte, já que ela é diferenciável, me acompanha no raciocínio. Pequenas variações do domínio vão produzir o quê? Pequenas variações na imagem. Só que eu gostaria que essas pequenas variações, que elas fossem, na realidade, diretamente proporcional. Por isso, Karine, que eu exigi que o número fosse bem pequeno. Eu quero o seguinte, olha, e isso é muito utilizado em engenharia, viu? Isso é muito utilizado em engenharia. Fala. Eu vou acabar meio de meio. Eu te mando mensagem. Tá bom? Então, o que acontece? Eu me perdi onde que eu estava. Eu quero assim, ó. Se eu peguei uma distância de 0,01, eu quero no domínio, eu gostaria que eu peguei uma distância de 0,01 e depois peguei uma distância de 0,02, o que eu fiz no domínio? Eu dobrei. Então, o que eu quero que aconteça com a imagem? Que ela dobre também. Ou seja, eu quero que a variação no domínio seja diretamente proporcional à variação da imagem. Tá certo? Eu quero isso. Estão me acompanhando? O que significa isso? Eu quero conseguir escrever a variação no domínio como uma função linear, olha a álgebra linear, da variação da imagem. Eu quero conseguir escrever algo do seguinte tipo, ó. Delta F. Delta F é a variação em quem? No domínio ou na imagem? Não, imagem. Domínio para cada x, o valor na imagem é f de x. Então eu quero fazer essa relação aqui. Então o que é ser diferenciável? Pequenas variações no domínio produzem pequenas variações na imagem. Só que eu quero que ela seja diretamente proporcional. Entendeu? Sabe quem é que faz isso? Na prática, no dia a dia, quem é que faz isso? Radar. Radar. Porque o radar, o que o radar mede? O radar ele tenta medir a velocidade instantânea. Só que é impossível medir a velocidade instantânea. Então o que ele faz? Ele pega a distância e tem o tempo. Ele sabe que a distância e o tempo, posição e tempo, são uma função da outra. Então, pequenas variações no tempo produzem pequenas variações na distância. Então, o que o radar faz? Ele manda um laser aqui e outro laser bem pertinho, com uma distância bem pequenininha. Quando você passa por um, ele aciona o cronômetro. Quando você passa no outro, ele trava o cronômetro. Certo? Então, de modo que pequenas variações no tempo produzem pequenas variações no espaço. E é diretamente proporcional. Quem é o coeficiente de proporcionalidade? A velocidade. Certo? Então, o que o radar faz é isso. Ó. Ele faz isso, ele aproxima dessa forma. Certo? Essa fórmula não é sempre verdadeira. Essa fórmula aqui, ΔS igual a V vezes T, como o Edgar acabou de avisar, ela só é verdadeira para a velocidade média. Tudo bem? Porém, se eu pegar pequenos intervalos de tempo, não dá muito tempo para eu ter média. Então, eu consigo fazer essa aproximação. E aí, eu vou entender que a derivada é esse coeficiente de proporcionalidade. Entenderam? Então, a derivada é o coeficiente de proporcionalidade entre pequenas variações no domínio e pequenas variações na imagem. Essa fórmula aqui eu tenho certeza que vocês já viram. Entenderam? Pegaram a ideia? Tá? Vamos colocar num gráfico aqui. Então, assim, para mim agora, derivada, eu não vou mais falar que derivada é inclinação de reta tangente. Eu vou entender que a derivada é o coeficiente de proporcionalidade entre pequenas variações no domínio e pequenas variações na imagem. Para cada pequena variação, ela vai ter uma proporcionalidade. Depende do ponto que você está, você concorda?
Depende do ponto que você está. Perfeita observação aí do Gabriel. Então vamos fazer o seguinte aqui, Gabriel. Vamos colocar aqui assim, vamos colocar num gráfico. Eu vou ensinar vocês a calcular a derivada de uma maneira diferente, hein? Não é mais fácil, né? Mas pelo menos vocês entendem. Não fica um processo mecânico. Ó, A, B. Ó, F de A. Vamos ver se eu consigo fazer um desenho legal. Até aí tá legal o desenho? F de B. Vamos pôr no gráfico. Temos aqui uma função bem comportada. Vamos dar uma olhada. Eu escolho um valor no domínio. Dê uma olhada. Vou chamar esse pequeno valor do domínio de x. Vou dar um pequeno incremento no domínio. Pode ser para trás ou para frente. Eu vou escolher um incremento para trás. Perdão, para frente. Tá? Eu não vou colocar ele tão pequeno aqui, porque aqui eu tenho a questão didática, tá? Então, dei um pequeno incremento no domínio. Então, eu cheguei na posição x mais h. Quem é o incremento que eu dei? Quanto de incremento que eu dei no domínio? H. Era x, virou x mais h. Então, olha o que eu quero, ó. Pequenos incrementos no domínio. Olha o tamanho do meu incremento no domínio. Esse cara é meu ΔX. Pequenos incrementos no domínio. Vão produzir... Opa, vamos ver o que acontece na imagem? Aqui está o f de x. Aqui está o f de x mais h. Concordam? Tudo bem? Então, pequenos incrementos no domínio produziram pequenos incrementos da imagem. Tanto que você percebe, meu desenho até ficou bom para isso, que nesse pequeno trecho, o gráfico parece uma reta, né? Exatamente por isso, por conta dessa questão de proporcionalidade. Ah, mas e se o gráfico não parecer uma reta? Quer dizer que o teu incremento não foi pequeno o suficiente. Vocês concordam que se a função for pequenininha, eu consigo pegar um incremento pequeno o suficiente para que isso aqui pareça uma reta? Está vendo a ideia de reta tangente? Pegaram a ideia? Fácil aí? Então, vamos escrever isso aqui matematicamente? Aqui eu não estou escrevendo para não... Ó, então, eu vou escrever isso, ó. Uma função vai ser diferenciável quando acontecer isso aqui, ó. Vou pegar o incremento na imagem. Incremento na imagem. F de x mais h menos f de x. Todo mundo concorda comigo? Que o incremento da imagem é o ΔF. Ele tem que ser aproximadamente igual. Olha, tem que ser aproximadamente igual. O quê? F', que é o que eu falei. Essa é a definição de derivada. Presta atenção que eu não estou ensinando a calcular a derivada. Tudo bem? Então, é aproximadamente igual a derivada vezes o incremento no domínio. Mas quanto foi o incremento no domínio? H. Pronto. Todo mundo de acordo? Não copia. Porque eu vou tirar aquele sinal de aproximadamente. Como é que eu tiro aquele sinal de aproximadamente? Eu quero transformar ele numa igualdade. Seria limite com H tendendo a zero. Mas, mesmo por menor que seja o H, ainda vai ser uma aproximação. Ou seja, eu cometo um pequeno erro à medida que eu vou aproximando, certo? Então, você sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar um igual. Eu vou colocar aqui, eu vou considerar que quando eu faço essa aproximação, existe um erro. Talvez aqui você tenha visto lá em cálculo numérico. Eu cometo um pequeno erro. Do que depende esse erro? Do tamanho de H. Certo? Tudo bem? Esse erro depende do tamanho de H. Quanto menor for o H, o que eu espero? Menor o erro. Aí agora eu vou falar o que significa a função ser diferenciável.
Agora eu vou explicar o que é a função ser diferenciável. A função é diferenciável quando aquele erro é menor que o h. Porque assim, isso aqui você escreve sempre. Só que para a função ser diferenciável, para que aquela aproximação primeira que eu coloquei seja válida, a exigência é que o erro cometido seja menor que o incremento dado. Como é que eu escrevo isso matematicamente? Eu comparo o erro com o h. Se eu comparar o erro com o h, depende do h, né? Quanto menor for o h, o que acontece? Menor é o erro. Todo mundo de acordo? Quando menor o h, menor o erro. Então, se eu diminuir muito o h, o que acontece com o erro? Diminui mais. Certo? Então, ou seja, se eu passar o limite, quando h tende a zero, eu estou fazendo h muito pequeno. O que eu estou fazendo com o erro? Menor ainda. Então, eu tenho um número muito pequeno, dividido por um número que é pequeno, mas é maior que ele. Para quanto que vai? Para zero. Quem é o maior? Quem é o maior aqui? O h. Então, em cima eu tenho um número que é pequeno, que está ficando menor. Então, isso daqui está indo para quanto? Para zero. Essa é a definição de derivada. Isso é uma função diferenciável. Então, que jeito que você acha a derivada de uma função? Você vai achar a derivada de uma função achando o incremento e tentando escrever dessa forma. Vamos fazer um na prática? É mais fácil eu fazer um na prática. E já que nós vamos fazer na prática, você tem que me falar uma função que você já sabe a derivada, que seja fácil. Fala uma função fácil que você sabe a derivada. Não, 2x mais 2 ainda está difícil. X quadrado. Qual que é a derivada de x quadrado? 2x. Vai parecer que eu estou matando um mosquito com pistola. Tá? Mas é mais para vocês entenderem. Porque, então vamos calcular, ó, exemplo. Eu vou pegar uma função, ela tem o domínio, tem o contradomínio que eu não vou colocar, mas eu vou exigir que a função, os valores funcionais sejam calculados dessa forma. X quadrado. Tudo bem? Vou dar um incremento no domínio. Então, peraí. F de x é x quadrado. Se eu der um incremento no domínio, eu tenho que calcular f de x mais h. Vamos ver se vocês estão acompanhando mesmo. Se f de x é x quadrado, quem é f de x mais h? X mais h ao quadrado. Todo mundo de acordo? Todo mundo de acordo? Então, isso daqui é x mais h ao quadrado. Sabem fazer aquilo ali? X mais h ao quadrado? Quadrado perfeito, né? Só para brincar um pouquinho? Não sei se eu já fiz isso com vocês. Mas só para brincar, só para a gente perder. Esse aqui é um quadrado e o lado é x. De cabeça, qual que é a área daquele quadrado? X quadrado. Vocês são espertos, né? Vocês são espertos, né? A área desse quadrado é x vezes x. É x elevado a 2. Na realidade, o correto é falar que é x elevado a 2. Mas eu falo x elevado ao quadrado. Por que será? Figura geométrica que eu tenho. Só que agora eu vou aumentar esse quadrado. Aumentei esse lado. Aumentei esse lado. A pergunta é, quanto que eu aumentei? Eu aumentei h. Criei um quadradão agora. Quanto que é a área desse quadradão? X mais h. Tudo isso ao quadrado. Todo mundo concorda? Então isso daqui é a área desse quadradão amarelo. Só que tem outra maneira de eu calcular a área desse quadradão amarelo. A outra maneira é eu notar isso aqui, ó. Vê se vocês concordam comigo. A área desse quadradão amarelo é essa área aqui. Quanto? X quadrado. Mais. Eu tenho dois retângulos, né? Quanto que é a área desse retângulo? X vezes h. Quanto que é a área desse outro retângulo? XH. Então é 2xh. Mais. Olha que legal. Quanto que é isso aqui? H quadrado.
Eu ouvi um nome aí, por isso que se chama quadrado perfeito. Porque realmente é um quadrado. Certo? Legal isso daqui, né? Oi? Se for menos, vai desenhar para dentro. E você vai tirar 2. É fácil, é legal demais. Matemática, ela é para ser bonita. Tudo bem? Agora, vocês não estão percebendo, mas olha só, eu vou escrever isso aqui, ó. O delta é f de x mais h. Gente, vocês vão ver que coisa linda e maravilhosa que tem aqui. Menos f de x. Igual. Faz a conta ali para mim, quanto que é f de x mais h menos f de x? 2x vezes h. Gente, se você não acha isso daqui lindo, mais h quadrado. Ô, gente, pronto, acabou a derivada, está ali na tua cara. Olha o que diz a equação. F de x mais h menos f de x tem que ser a derivada vezes o incremento, certo? Mais o erro. Quanto que é o erro? H ao quadrado. Só que uma pergunta. O erro realmente é menor que o H? Fala um valor pequeno de H. Não. Eu vou pegar um valor grande, 0,1. O H é 0,1. Se o H é 0,1, quanto que está sendo o erro? 0,1 ao quadrado, que é quanto? 0,01. Então o erro está sendo menor. Então isso daqui é a derivada. Certo? Mais fácil achar a derivada assim do que... Lembra que vocês calculavam aquele monte de limite? Quer testar mais uma? Cara, eu acho que foi numa dessa que provavelmente o Leonardo deve ter visto alguma coisa de cálculo numérico. Porque em cálculo numérico você precisa prever o erro. Você precisa contabilizar e colocar o computador para parar num determinado limite de erro. A Laura, você está sensacional, Laura. Muito boa pergunta. Vamos calcular a derivada do cosseno? Vamos calcular a derivada do cosseno desse jeito? Tá? Do cosseno vai ter um pequeno detalhe, tá? Se f de x é o cosseno x, quanto que é f de x mais h? Cosseno de x mais h. Aí agora, eu poderia fazer uma interpretação geométrica igualzinho isso daqui, só que aí eu vou ocupar muito tempo da aula, tá? Me cobrem na sexta-feira, faz a interpretação geométrica do cosseno, tá? Cosseno de x mais h é cosseno x, cosseno h, certo? Menos seno x, seno h. Eu não posso esquecer. Eu não posso esquecer disso. Eu estou considerando que h é um número que é muito o quê? Muito pequeno. Se h é um número muito pequeno, o cosseno de h está perto de quanto? Quanto que é o cosseno? O número muito, muito pequeno, ele está muito, muito, muito perto de zero. Cosseno de zero, quanto? Eu fiz certo. Cosseno x mais h. Está perto de 1, né? Perto de 1. Perfeito. Não, vocês estão corretíssimos. Eu que estou viajando. Então, isso daqui vai estar muito perto de 1. Ok? Certo? Todo mundo de acordo? Faz agora, então, um menos o outro. O que ficou? Ficou, se eu fizer esse, vai embora com esse. Fica menos seno de x vezes h. Por quê? Tem um limite fundamental que vocês conhecem, né? Seno de x por h, quando h tende a zero, esse limite dá 1. O que isso significa?
que quando h é um número muito, muito, muito pequeno, o seno é muito perto do h. Certo? Lembraram desse limite? É esse limite aqui, ó, Laura. Ele é chamado limite fundamental. Limite quando h tende a zero, seno h por h é igual a 1. Foi aqui que eu comentei com vocês o radiano? Foi? Então aqui eu também comentei, né? Que esse limite é criado para ser 1. Eu defino o radiano para que esse limite seja 1. Então, se esse limite é 1, significa que quando h é muito, muito pequeno, o seno h e o h são iguais. Então, eu troco ali por h. Tudo bem? Só que ali quanto que deu erro? 0. Fechou. Não tem erro. Oi? Não tem erro. Não tem erro? Não. O erro vai aparecer, porque aqui eu aproximei, né? E aqui também. Mas, a hora que você olha isso daqui agora, tá na cara, né? Quem é que está multiplicando menos seno? Então, quem é a derivada do cosseno? Menos seno. Você consegue a derivada de qualquer função dessa forma. Não que seja mais fácil. Tudo bem? Mas, interpretaram? Foi? Então tá bom. Bonito, né? Bonito ou não, carinho? Vamos começar a complicar um pouquinho? Oi? Bom. E essa Karine tá me enchendo os picos agora. Legal que eu posso fazer tudo isso aqui em álgebra linear, viu? Ó, a Karine tá falando assim, professor, faz isso aqui para mim. Também vai ter que ter um conhecimentozinho de limite, tá? Então vamos lá. Se f de x é exponencial de x, quanto que é f de x mais h? Exponencial de x mais h, eu já estou sendo rápido, e colocando daquela forma. Se eu fizer uma menos a outra, o que vai ficar? Exponencial de x, que multiplica quanto? E de h menos 1. Tudo bem? Tamo junto? Não. Aí você tem que saber um outro detalhe. Quando h é muito pequeno, isso daqui é 1 mais h quadrado sobre 2, por aí vai. Certo? Série de potências. Exatamente. Certo? Isso aqui é uma série de potências. Aí você vai fazer a distributiva. Como é que vai ficar? Vai ficar e de x. Ó, estou fazendo esse vezes esse. De acordo? Mais e elevado a x vezes h. Mais e elevado a x vezes... se h é muito pequeno, eu vou até desconsiderar essa parte. Depois vai para zero, né? Tudo bem? Então fiz, ó, e de x menos h. Menos e de x. De acordo? Menos e de x. E de x vai embora com e de x. Quem que apareceu multiplicando h? E de x. Então quem é a derivada? E de x. Tudo bem? Tá vendo que eu falei assim que isso é interpretação, não quer dizer que seja um método mais fácil para calcular a derivada, porque você tem que ter muitos outros conhecimentos para utilizar isso. Por exemplo, aqui eu usei série de potências. Entendido? Tudo bem? Então vamos lá. Entendeu o que é derivada, então? Só que agora, eu não quero mais saber o que é uma derivada de uma função de uma única variável. Eu quero saber o seguinte. Eu vou fazer para duas variáveis e aí eu já vou estender ela para 3. Tá certo? Então agora, olha a diferença, meu povo. Por que eu vou fazer para duas? Que para duas, pelo menos, eu tenho interpretação geométrica. Tenho agora uma função. Temos agora uma função cujo domínio
é um subconjunto do R2. Tem uma função cujo domínio é um subconjunto do R2. E a imagem é um número real. Vou dar um nome para esse tipo de função. Campo escalar. Certo? O potencial elétrico é um exemplo de função desse tipo. Para cada ponto no espaço, eu associo um valor numérico. Tá ok? Então, essa função ela faz o seguinte, ó. Para cada ponto no espaço, x, y, ela associa um número real. Aí o Caleb pode estar olhando e falar, professor, por que você já não faz R3 direto? Porque se eu vou fazer R3, Caleb, eu não consigo colocar uma interpretação geométrica. Tá? Eu não consigo fazer gráficos no R3. Porque, olha só, se eu for tentar fazer uma interpretação geométrica aqui, o que eu preciso? Eu preciso de 2 dimensões para R2, 2 dimensões para o domínio e 1 dimensão para a imagem. Então eu preciso de quantas dimensões para fazer o gráfico aqui? 3. Se o meu domínio fosse o R3, eu ia precisar 3 dimensões para o domínio e 1 para a imagem. Eu ia precisar de quantas dimensões? 4. Eu ainda não consigo desenhar em 4 dimensões. Nem na aula de desenho. Só 1 para a imagem. R1. Tá? Então eu vou mostrar o que é isso. Ó. Tá aqui o domínio. Tá aqui o domínio. X, Y. Ó, vou desenhar o domínio em laranja. Tudo bem? O que é essa função? O domínio é todo aquilo... Nossa, que desenho horroroso! Que desenho horroroso. Não ter lousa quadriculada é brabo. Vocês me falam aí, tá retinho? Ah, tá torto, tá torto. Vamos tentar aqui, ó. Ficou top, né? Eu quero ver essa exigência de vocês na hora de vocês fazerem a prova, tá? Ó, X. Não, mas aqui tem que ter, assim, se tiver o desenho perfeitinho, já exige muita abstração. Então, ó, desenhei aqui o domínio, ó. Ó, tá aqui o domínio. Certo? Meu domínio espaço R2. Olha o que acontece. Aqui pode ser um campo de temperatura, um campo de pressão, qualquer campo escalar. Então, o que acontece? Cada valor no domínio vai ter um valor na imagem. Eu associo um valor numérico. Tá aqui. Eixo Z. Certo? Deixa eu aumentar um pouquinho esse eixo Z. Ó. Tudo tem a ver com álgebra. Tudo tem a ver com álgebra. Vamos lá. Olha só. Eu pego um ponto no domínio. Tudo bem? Peguei um ponto no domínio. Vou subir. E esse ponto no domínio, esse é o ponto XY. A esse ponto XY, eu associo a imagem f de XY. Ok? E agora eu quero tentar achar a derivada daquela função. Qual a ideia de achar a derivada da função? Pequenas variações no domínio produzem pequenas variações na imagem. Qual é o problema agora? Para onde que eu vou variar no domínio?
Quando eu falo pequenas variações de domínio, na função de uma variável, eu podia só ir para frente ou para trás. Então eu só falava só o HO é positivo ou é negativo. E agora? Não, agora não tem jeito, porque agora a sua pequena variação no domínio não é mais um número, é um vetor. Entenderam? Então a sua variação no domínio agora é um vetor. Só que a sua variação na imagem continua sendo um número. Certo? Ó, por exemplo, eu vou pegar esse vetorzinho, vou pegar aqui, ó. Causei aqui uma pequena variação no domínio. Um vetorzinho V. Essa pequena variação no domínio, ó, causou essa pequena variação na imagem. Só que olha como vai ficar difícil a hora que eu tentar escrever, ó, f de x mais, eu já não sei o que é, porque não dá para, porque aqui eu teria que somar, ou porque e nem x, né? Porque agora o meu domínio é um ponto xy. Tudo bem? Eu vou escrever assim, ó, f de a, só que a eu vou entender como sendo um vetor. Vocês vão entender já já. E aí esse vetor aqui, ó, x na direção y mais y na direção j. Tem algum problema? Certo? Porque agora o meu domínio, olha como que eu estou entendendo o meu domínio. Quando eu olho pontos no espaço, eu posso entender esses pontos ou como ponto ou como vetor. E você tem liberdade de escolher se quer ponto ou vetor. Por que eu estou optando por entendê-los como ponto? Estou optando por entendê-los como ponto porque eu consigo somar vetores. Perdão, por que eu estou optando por entendê-los como vetor? Porque eu só sei somar vetor, eu não sei somar ponto. Tudo bem? Então agora, ó, A mais o incremento. O incremento é um vetorzinho, não é? O incremento não é um vetorzinho? Vou chamar esse vetorzinho de vetorzinho V. Ok? Ó, tanto que se você pegar, ó, A mais V, vai dar um novo vetor. Entenderam? Então, dei um pequeno incremento no domínio. Tudo bem? Ó, ainda não. Agora eu dei um pequeno incremento no domínio. Menos f de A. Só que aí agora, entenderam? Quem é meu incremento no domínio? Quem é meu incremento no domínio? O vetorzinho V. Show de bola? Tudo bem? Quando eu fizer essa conta, que objeto matemático que eu tenho quando eu faço essa diferença? Número ou vetor? Número. Isso daqui não é incremento na imagem? Não é incremento na imagem? A imagem são o quê? Números reais. Então, F atuando no vetor A mais V é um número real. F atuando no vetor A também é um número real. Então, do lado de cá, o que eu tenho? Meu incremento é o quê? Um número real. De acordo? Então, a hora que eu colocar um igual, o que tem que aparecer do lado de lá? Um número real. Do lado de cá vai aparecer um erro. Esse erro também depende do incremento. Todo mundo de acordo? Aquele erro é um número real? Tem que ser, né? Agora o problema é o que vai aparecer aqui. Eu quero copiar a definição. Então tem que aparecer alguma coisa vezes o incremento. E esse alguma coisa que aparecer multiplicando o incremento, eu vou chamar de derivada daquela função. Tudo bem? Só que qual é o problema? O meu incremento agora é quem? É um vetor. Então vai ter que aparecer alguma coisa vezes um vetor. Só que isso traz mais um pequeno problema. Que é um vetor. E tem que ser o quê? Tem que ser um escalar. Tem que ser o quê? Fala mais alto. Fala mais alto para aparecer no microfone. Tem que ser um escalar. Como é que eu multiplico um vetor por outro vetor e dá um escalar?
Produto escalar. Traduzindo a derivada daquela função ali, tem que ser um vetor. Entenderam? Então aqui vai ter que aparecer um vetor que fazendo o produto escalar. Vou dar um nome para esse vetor. Vetor derivada. Vetor gradiente. Certo? Então o vetor gradiente é a derivada. Prontinho. Olha que show de bola. Tudo bem? Entenderam? Pegaram a ideia? Demora um tempo para ruminar. Eu vou ver se eu escrevo. Isso não está previsto. Eu vou ver se eu escrevo um material explicando isso daqui. Mas já garanto que não vai ser fácil. Eu vou investir bastante nos exercícios para serem feitos depois. Tá ok? Mas entenderam a ideia? Aí a próxima pergunta seria, tá bom. Entende? Vamos lá, conceitualmente. Variações na imagem, dei uma variação na imagem, é um escalar. Então do lado de cá tem que ser escalar. Qual o problema? Minha variação no domínio é um vetor. Só que para transformar em escalar, ele tem que estar com um produto escalar. Então a derivada dessa função só pode ser um vetor. Por enquanto só estou dando nome. Que nome que eu estou dando para esse vetor? Vetor gradiente. Tudo bem? Todo mundo acompanhou? Eu vou escrever a mesma coisa de uma outra forma. De novo, esse erro tem que ser menor que o módulo desse vetor, né? Só que agora eu vou escrever a mesma coisa, a mesmíssima coisa, só que de um outro modo. Tudo bem? Eu vou escrever o seguinte, olha. Eu vou escrever que o vetorzinho V o vetorzinho V, que é o incremento, ele é um vetor grande ou pequeno? O módulo dele é grande ou pequeno? Pequeno ou muito pequeno? Laura, por favor, tampe o ouvido. Tampe o ouvido também, Karine. Tão pequeno ou menor que bigolim de japonês? Bem menor que bigolim de japonês. Pequeno, pequeno, pequeno. Certo? Sabe o que nós vamos fazer? Eu vou escolher esse vetor, eu vou escrever ele da seguinte forma, que eu adoro o H. Eu vou escrever como H vezes... Escolhe uma outra letrinha aí para um outro vetor. Escolhe outra letra aí que não seja V. K. Gostei. H vezes Kzinho. Eu coloquei vetor Kzinho? Não, K vai confundir com esse aqui, ó. Eu vou escrever E. Melhor. Tudo bem? Mas eu escrevi vetor? Não, o que eu escrevi ali? Versor. Ou seja, aquele vetorzinho E tem módulo 1. Traduzindo, como é que eu consigo controlar o módulo desse vetor V? Fazendo o H ficar pequenininho. E aí, porque assim, eu consigo fazer um número ficar pequenininho. Entenderam? Então, por exemplo, vou pegar o exemplo aqui, Aqui está o vetorzinho V, que é bem pequenininho. Aqui está o vetor E. Esse vetor tem módulo 1. O vetor V e o vetor E têm a mesma direção e o mesmo sentido. Basta eu fazer o H ficar pequenininho. Todo mundo entendeu? Tudo certo? E aí, eu posso reescrever isso aqui. Isso daqui ficaria assim, F de A mais Hzinho vezes vetor E. Tá vendo que tá a mesma coisa, né? Todo mundo tá vendo que tá a mesma coisa? Menos F de A é igual gradiente de F. F atuando no ponto A, que o gradiente está atuando num ponto. Produto escalar com quem? Produto escalar com quem? Hzinho vezes E. Eu vou passar o Hzinho dividindo.
escalar E. Tudo bem? Mas o E agora não é mais E de V, passa a ser E de H, porque o E é fixo, só que eu dividi por H, né? Eu dividi por H, né? Portanto, o que eu tenho que fazer aqui? Dividir por H. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Eu vou passar o limite dos dois lados. Certo? Quando eu passar o limite quando H tende a zero, quando eu passar o limite, estou passando o limite com H tendendo a zero. Ou seja, eu estou falando que o H é bem pequeno, né? Então aqui, limite quando H tende a zero. Aqui não tem H, né? Aqui fica ele mesmo. Quanto que dá esse limite quando H tende a zero? Quanto tem que dar? Zero, por quê? Porque eu quero que o erro seja menor. Então, portanto, eu cheguei nisso aqui, ó. Observem bem isso daqui. Observem bem o que está ali. O que está aqui é uma equaçãozinha. De novo, é mais conceitual. Você não vai operar com isso aqui hora nenhuma. Ó. Você não vai operar com aquilo ali hora nenhuma. Mas aquilo ali está te dando a taxa de variação da função ao longo de uma direção fixa. Eu fixei a direção E e estou pegando, olha só, concorda que à medida que eu vou variando H, eu não consigo mudar a direção do E? Concordam comigo? Então eu só estou medindo a taxa de variação da função ao longo dessa reta. Ou seja, está parecido com aquela derivada de uma dimensão só. Porque aí, ó, ao longo dessa reta, ó como é que é o gráfico da função ao longo dessa reta. Fica ali. Concordam? Então aquilo ali eu vou dar um nome. Derivada direcional. É a derivada ao longo de uma direção. Mas por que eu fiz tudo isso? Porque o que eu quero aprender, meu povo, o que eu quero aprender é calcular o vetor gradiente. Eu quero aprender a calcular o vetor gradiente. E como que eu calculo um vetor gradiente? Eu vou olhar para cá. Pausa. Qualquer vetor, eu vou fazer em duas dimensões só, tá? Qualquer vetor A, ele tem uma componente x, não tem? A componente x está em qual dimensão? Qual direção? Y. Então, qualquer vetor eu decomponho componente x na direção y, mais componente y na direção j. Todo mundo? Qualquer vetor eu consigo fazer isso, né? Agora eu quero que vocês façam de cabeça essa conta aqui para mim. Quanto que dá A produto escalar com I? Quanto que dá A produto escalar com I? Faz de cabeça ali. Dá componente x, né? Ou seja, se eu quiser achar a componente x de um vetor, como que eu faço? Simplesmente faz o produto escalar com vetor I. E se eu quiser achar a componente j? A componente y? Escalar j. Gente, eu estou indo depressa que assim, eu estou fazendo todo o cálculo 4 em uma aula. Todo cálculo, pelo menos cálculo 3. Foi? Foi, Gabriel? Agora, se eu quiser achar... O gradiente é um vetor, né? O gradiente é um vetor. Se eu quiser achar as componentes do gradiente, como é que eu faço? Como é que eu acho a componente x do gradiente? Produto escalar do gradiente com quem? Vezes o i. Laura, bem-vinda à mágica, hein? Bem-vinda à mágica, hein? Gradiente de f escalar i vai me dar a componente x do gradiente. Todo mundo de acordo? Todo mundo de acordo? Mas olha só,
Quando eu faço o produto escalar do gradiente com vetor i, é só eu copiar essa fórmula. Certo? Ou seja, é o limite quando h tende a zero. Vamos lá? F de x mais h vezes i. Tudo bem? Menos f de x, não, que eu estou fazendo a, né? Menos f de a sobre h. Tudo bem? No fundo, o que eu fiz? O que eu fiz? Ó, eu peguei o ponto. Vamos olhar geometricamente. Eu peguei o ponto, só que agora eu estou autorizando a ter variações apenas em qual direção? Na x. Aqui assim, ó. Certo? Ou seja, eu estou olhando só essa parte aqui do gráfico. Tudo bem? Ah, cara, já que é assim, eu vou dar um nome para aquilo ali. Derivada de f ao longo de x. Isso é a derivada parcial. Tudo bem? Então, a coordenada x do gradiente... Não, vou ficar copiando isso aqui toda hora, não. Você está doido? Você está doido? A derivada x do gradiente é del f del x. Tudo bem? Posso parar com a revisão? Alguém me diga, por favor, quem é a coordenada y do gradiente? Del f del y. Quem é a coordenada z do gradiente? Del f del z. E assim, a própria definição mostra que é fácil fazer essa derivada. Porque, para fazer essa derivada, percebe que eu mantenho o y fixo? Quem é que está variando? Só o x. Então, em termos de regras de derivação, basta manter o y constante. Todo mundo acompanhou? Revisaram gradiente? Eu ainda vou falar muito desse vetor. Ainda vou falar muito do vetor gradiente. Então, o vetor gradiente é a derivada de campos escalares. Tudo bem? Meio de 10. Acho que dá tempo. Gente, tudo bem mesmo? Um campo escalar, qual é o exemplo? Campo escalar são funções que para cada ponto no espaço se associa um valor numérico. Temperatura, por exemplo. Qual? Não é escalar, porque cada ponto no espaço se associa um vetor. Então ele é um campo vetorial. Tudo bem? Sabe como é que é a derivada de um campo vetorial? É uma matriz 3x3. A derivada do campo elétrico é uma matriz 3. Se o campo elétrico for tridimensional, a derivada é uma matriz 3x3. Hã? Não, porque olha só, pensa num campo 3x3. O domínio, variações no domínio, a gente vai ter que variar vetor. Só que na imagem, não. Qual que é a imagem no campo vetorial? Outro vetor. Entendeu? Você ficaria com um negócio assim, ó. E, ó, de A mais V menos E de A. Certo? No domínio é vetor. Só que a imagem de um campo vetorial também é um vetor. Então, se eu fizer a subtração aqui, o que eu tenho? Um vetor. Vetor de quantas dimensões? 3. Só que olha a complicação. Aí tem que aparecer alguma coisa vezes um vetor. Aí agora me diga o seguinte. O que é que eu vou multiplicar por um vetor que vai me dar um vetor? Uma matriz. Uma matriz 3x3. Se você pegar, lembra de cálculo, pegou uma matriz 3x3, multiplicou por um vetor coluna, é uma matriz. Sabe como chama a matriz derivada? Matriz jacobiana. A mesma do cálculo 4. A matriz jacobiana é uma derivada 3x3. Certo?
Cara, é bonito demais isso aqui, cara. É bonito demais. Por isso que, assim, eu ainda... Ah, não tem ninguém da civil aqui, né? Eu ainda considero, e não estou fazendo média com vocês, eu falo... Não falo nesses termos que eu vou falar, mas agora vai estar gravado. Aqui no Instituto eu acho o curso de Engenharia Elétrica infinitamente superior ao de civil. Por mais que talvez no MEC o de civil esteja mais bem colocado, que o curso de vocês, não estou falando que não dá para melhorar. Cara, vocês têm que ter cálculo 4. A civil só tem até cálculo 3. Hã? É com nota 5 também? É igual? Cara, porque assim, dá para é que assim, às vezes o problema é que é muita matéria, não dá para você aprofundar e fazer correlações, né? Mas é um negócio bonito pra caramba. Será? Não. Eu já falei para vocês, né? A engenharia, ela é tida como... É sério, estou falando sério. Os físicos consideram engenheiros como a subclasse. Nem com... Assiste, por exemplo, Big Bang Theory. Não. Opa. Qual? Se você voltar muito lá atrás, não existe nem essa distinção, né? Tem que nem, por exemplo, dentro da termodinâmica, tem um engenheiro militar, Sadi Carnot, que fez muita coisa. Só que é que na época não existia tanto essa divisão. Vou contar a historinha para vocês. Uma vez tinha um cara, contaram para mim quando eu fui lá no INPA. Não sei se vocês sabem o que é o INPA. É o Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Ele bate, assim, os caras preferem vir fazer mestrado no ITA do que no INPA do que a Universidade Americana. É assim, é um nível fora do comum. E aí eu estava lá no INPA, estava assistindo a palestra lá, o cara falou assim, olha, nunca convide um engenheiro para sua banca. Está contando a história de um cara que fez um trabalho de matemática muito top. Tinham 2 matemáticos e um engenheiro na banca. E aí, a hora que foi para o engenheiro fazer os questionamentos, 2 na hora, 4 matemáticos e um engenheiro. Porque os matemáticos deixou para o engenheiro fazer o questionamento e o engenheiro falou assim, eu não entendi quase nada do que você fez aí, e assim, não é demérito por ser engenheiro. Se você não é da área, você não entende um trabalho de doutorado de matemática, mas nunca. Nem matemáticos que não são da área não vão entender. Assim, mas como eu sou engenheiro, eu só queria dar uma aplicação disso para mim, porque essa é a visão do engenheiro. O aluno começou a pensar numa aplicação, não saiu. Aí o orientador veio, não saiu. Aí juntou os outros 4 da banca, não saiu. Em meia hora eles provaram que não existia aplicação. Teve que reprovar o engenheiro ficou com a cara de bosta, que ele não entendeu nada. E a pergunta dele... E assim, uma reprovação no doutorado, é que eu não sei que jeito que eles fizeram, que o cara não entrou nos detalhes. Mas uma reprovação no doutorado, na tese, zerou. Já era, você tem que começar do zero. Já era. Reprovou, já era. É que eu acho que eles não... Não. Eu não sei qual é o critério, eu também não sei a até outra coisa, também não sei a veracidade dessa história. Cara. Ó, pessoal, vamos imaginar que ali eu estou no espaço tridimensional. Vamos ver se vai dar tempo. Acompanha aqui. Estou no espaço tridimensional. Existe um campo que eu não quero desenhá-lo. Só que eu quero calcular a divergência desse campo, pode até ser um campo elétrico, nesse ponto aqui. Esse ponto tem coordenadas x, y, z. Eu quero calcular a divergência do campo elétrico naquele ponto. Tudo bem? Mas como é que calcula a divergência mesmo?
Bom, para eu calcular a divergência do campo E em um ponto de coordenadas x, y, z, eu preciso calcular o limite. Nossa, mais comprido que esperança de pobre. Quando ΔV tende a zero, do fluxo ao longo da superfície fechada do campo elétrico. Até aqui, todo mundo acompanhou. Aí agora vem a questão para vocês. A questão agora é para vocês. Que superfície que é essa aqui? Matheus, que superfície que é essa daqui? Tá, eu vou perguntar melhor. Está especificado qual é o tipo de superfície? Ótimo. Ela tem que ser fechada. Ela tem que ser fechada. Mas assim, concorda que como vai tender a zero, o tipo de superfície pouco importa? Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou escolher a mais fácil. Escolher a mais fácil significa, olha o seguinte, eu vou ter o divergente em determinado sistema de coordenadas. Em que sistema de coordenadas vocês querem que eu calcule o divergente aqui? Cartesianas, cilíndricas, esféricas, elípticas? Qual sistema de coordenada vocês querem? Vamos no sistema de coordenada cartesiana. As coordenadas cartesianas, elas localizam pontos através de 3 distâncias. Certo? Então eu vou ter que criar uma superfície variando essas 3 distâncias. Variando x, variando y, variando z. Que superfície que eu vou criar? Variando x, y e z. Um paralelepípedo. Tudo bem? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Então eu vou criar aqui o meu paralelepípedo. Vai ser o fluxo através disso aqui, ó. Aqui. Aqui eu estou variando z. Deixa eu fazer uma pergunta para o Pedro. Pedro, o desenho tá reto o suficiente aí? Como é que tá? Tá bom? Ó, prontinho. A Karine, agora eu não entendo se você está falando que o desenho está bom ou você está querendo garantir que a prova fique fácil. Ó, tudo bem? Então eu vou calcular o fluxo. Calcular o fluxo através daquela superfície fechada indica que eu vou ter que calcular o fluxo através de quantas superfícies? 6. Só que na realidade a gente está sem tempo. Eu vou calcular o fluxo só através de 2. As outras 4 ficam para vocês? Pode ser? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou tentar calcular. Ó, eu tenho que calcular o fluxo e depois passar o limite, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó. O fluxo através da superfície fechada não copie isso aqui, tá? Não copie que eu já vou apagar. N10. O fluxo através da superfície fechada é o fluxo através da superfície 1 mais da superfície 2, 3, 4, 5, 6. Então eu posso calcular o fluxo através de qualquer uma dessas superfícies. De acordo? E somar. Tudo bem? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou calcular o fluxo primeiro através dessa superfície aqui. Alguém consegue me dizer que superfície é essa? É um retângulo. E onde é que está localizada essa superfície? Esse ponto aqui não é o ponto x, y, z? Então, que ponto é esse aqui? X, y mais delta y e z. Todo mundo de acordo?
Esse ponto é o ponto x, y mais delta y, z. E esse ponto aqui? Que ponto é? X, y mais delta y, z mais delta z. Opa, e esse ponto aqui? Opa, aqui agora eu varia em x também, né? X mais delta x, y mais delta y, z. Por último aqui, x mais delta x, y mais delta y, z mais delta z. Certo? Seria esse colocado Tanto faz. assim, ficar mais. Não, tanto faz. Não, é que se eu coloco esse ponto aqui, aí os pontos de trás seriam menos, né? Não, porque lá eu estou andando para trás, né? No x, olha por onde que o x cresce. Certo? Então eu vou calcular o fluxo através dessa superfície aqui. Para eu calcular o fluxo através da superfície, aqui está o E. Eu preciso achar o vetor normal. Onde é que está o vetor normal? O vetor normal é o vetor J, né? Concordam? O vetor normal é o vetor J? Vou ganhar tempo aqui, hein? Vetor normal é o vetor J. Ó, tem um outro cálculo que vai ser muito parecido com aquele. Tem uma outra superfície que, se eu for fazer o cálculo, vai ser muito parecido com aquela. Onde é que está a outra superfície que o cálculo vai ser muito parecido? A paralela. Eu não vou desenhar todos os pontos, mas nessa superfície paralela aqui, o campo, vamos imaginar que o campo esteja saindo, né? Para onde que está o vetor normal? Para fora. Quem é o vetor normal? Menos J. De acordo? Então, na realidade, eu vou calcular direto o fluxo através daquelas duas superfícies. Tudo bem? Certo, Pedro? Então, o fluxo, vamos chamar de superfície 1 e 2. Ou melhor, isso. Fluxo através da superfície 1 e 2. Já vou colocar que eu estou calculando aproximadamente. Preste atenção comigo. Por que eu estou colocando que eu estou calculando aproximadamente? Eu estou calculando esse aproximadamente pelo seguinte motivo. Eu não vou ter que fazer o volume tender a zero? Se eu vou fazer o volume tender a zero, eu vou considerar que a superfície, a área dela é bem pequena, né? Ela é tão pequena que eu posso considerar que nesse pequeno pedacinho, o campo é constante. Tudo bem? Se o campo é constante, ele sai fora da integral. Tudo bem? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Ela vai ser o seguinte, ó. Integral ao longo da superfície 1 e escalar J delta S1. Acompanhe comigo. Mais, delta não é D, né? D mais integral ao longo da superfície 2 e escalar quem? E escalar quem agora? Menos J. Mas aí eu vou ser esperto. O que eu vou fazer com esse menos? Jogar para fora. Tudo bem? Então, menos escalar J. Eu vou colocar E1, E2 aqui, tá bom? E1, E2. De acordo? Menos J, DS2. Por que 1 E2? Porque esse campo está sendo calculado nessa superfície. Esse outro está sendo calculado naquela superfície. Tudo bem? Só que agora ficou fácil, cara. Agora ficou fácil demais.
Não, porque eu estou calculando. Olha, eu não estou calculando o fluxo através dessa superfície. Ela não é fechada. Acompanhou? Só que acabamos de ver um negócio. Qual o significado disso? E escalar J. Componente Y do campo. Tudo bem? Acompanhou? Componente Y do campo. Ah, então olha o que eu vou fazer. Aqui vai sair. E aí eu vou considerar constante e vou tirar da integral. Tudo bem? Então aqui, ó, a componente Y do campo em qual ponto? Eu vou pegar esse ponto aqui, né? Certo? Posso pegar qualquer um, né? Porque vai ficar muito pequenininho mesmo. Então, eu vou pegar nesse aqui, que está mais fácil. Tudo bem? Posso pegar qualquer ponto aqui, porque eu estou considerando que é tudo constante. Todo mundo de acordo? Então, vou pegar nesse ponto aqui. Que ponto que é esse? X, Y, mais delta Y, Z. Então, olha aqui, acompanha comigo. Saiu essa parte. De acordo? Vezes o ΔS. Integral de ΔS. Vai dar a área. Qual que é a área dessa superfície? ΔY, ΔZ. Tamo junto? Tamo junto? Não, aqui, perdão. ΔX, ΔZ. Tudo bem? Então, vezes. Tá. Menos. Ó, lembra que ali está multiplicando ΔX, ΔZ. É que eu já estou ganhando tempo que também vai aparecer o ΔX, ΔZ aqui, ó. Não vai aparecer o ΔX, ΔZ aqui? Vai aparecer o ΔX, ΔZ porque é a mesma área. Só que ali vai ser produto escalar E2 com J. Então vai ser E de novo, componente Y do campo. Só que agora em qual ponto? Eu tinha pegado nesse, né? Aí eu fiz ele ficar bem pequenininho. Então aqui E de XYZ mesmo. Todo mundo de acordo? Tudo bem? E, X, Y, Z. Bom, tudo isso vezes quem? Delta X, delta Z. Eu quero que vocês percebam um negócio para vocês poderem generalizar depois. Quero que vocês percebam. Eu fiz o fluxo através da direção J, não foi? Eu fiz o fluxo através da direção J. Quem que apareceu na área? X e Z. Quem é que manteve constante? X e Z. Só que é a componente Y do campo. Tudo bem? Se eu fizer o fluxo através da direção K, aqui deve aparecer K. X, Y, Z mais delta Z. X, Y, Z, porque eu vou sempre trazer ele para cá. E ali vai ser delta X, delta Y. Tudo bem? Certo? Bom, então o fluxo está calculado. Mas eu não quero só o fluxo. O que eu vou fazer com esse fluxo? Eu vou pegar o fluxo e vou dividir por ΔV, não vou? Tudo bem? Então, eu vou pegar o fluxo, vou dividir pelo volume. Que significa que esse cara será dividido pelo volume. Significa que esse cara será dividido pelo volume. E aquele cara será dividido pelo volume. Certo? Vamos dividir pelo volume. Vou dividir pelo volume. Quanto que é o volume? Quanto que é o volume? Delta X, delta Y, delta Z. De acordo? De acordo? O volume é quanto mesmo? Delta X, delta
Y delta Z. Perceberam? O que vai acontecer com aquela parte? Tchau. Estou indo rápido porque já deu meio de meio. Tudo bem? Então essa parte aqui, tchau. Depois vocês acompanhem a aula online e passem para o caderno. Mas para achar o divergente, o que eu tenho que fazer agora? Passar o limite. Mas quando eu passar o limite, fazer o ΔV tender a zero, implica que eu vou fazer o ΔY tender a zero, não vou? Olha aqui para mim. Se eu vou fazer o ΔY tendendo a zero, isso aqui está com cara de derivada parcial. Porque o x está constante. Estou variando, incremento está sendo dado só na direção y. E dividido pelo incremento. Então isso daqui nada mais é que a derivada parcial da coordenada y do campo em relação à coordenada cartesiana y. Eu falei que eu ia fazer só duas, né? Como é que vai ficar se eu fizer o fluxo ao longo de del EX, del I, del X? Como é que vai ficar o fluxo ao longo de Z? Del EZ, del Z. Certo? Vou parar por aqui. Na sexta eu retomo.